tive muita leveza nessa noite. O Ministério do Louvor fez eu dar alguns passos há uns anos atrás, quando eu cheguei no encontro com Deus, esse louvor do Fernandinho mais alto era o que eu estudava todos os dias. Porque aquilo que eu tinha recebido, eu queria levar a outras pessoas. 6 anos atrás, e hoje, pela graça do Senhor, eu posso estar aqui ministrando a palavra dele. Ele é um Senhor Deus que ainda realiza sonhos, é um Deus que ainda faz milagres, amém? Convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 23. A partir do versículo 10. Amém. Diz assim o texto sagrado: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, ao oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e de gratidão, ordenando Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Amém. Vai ser tá? Meus amados irmãos, vocês já se perguntaram até onde pode chegar a maldade do ser humano? Quando a gente assiste jornais, a gente vê notícias nas redes sociais e os crimes mais hediondos, você já parou para se pensar até onde a maldade do homem pode chegar? E quanto esse homem precisa estar imerso em trevas para que ele não venha a ser alcançado? Você já fez essa pergunta? O quanto esse homem deve estar entregue a práticas erradas? O quanto esse homem deve ser um homem vil, um adúltero, um alcoólatra? O quanto essa pessoa precisa estar imersa em trevas para que não venha a ser alcançado? Você conhece alguém que já olhou e diz assim: irmão, esse aí não dá mais não. Esse aí já desceu demais. Esse aí já fez coisas inalcançáveis. Esse aí não dá. Quando a gente olha as Sagradas Escrituras, ela é repleta de milagres. A gente vê Moisés abrindo o mar vermelho, Josué parando um dia. A gente vê Elias orando e descendo fogo do céu. A gente vê muitos milagres. Doentes sendo curados, mortos ressuscitando. Mas o maior milagre de todos é a restauração de uma pessoa, a restauração de um coração. Porque isso só pode ser feito por Jesus. Porque isso só pode ser feito pelo Senhor.
E uma das vezes, uma das frases que mais me impactou que eu comecei a estudar sobre ele, e eu já falei algumas vezes, que é que ele diz que Deus usa mais força para transformar um pecador do que ele usou para construir o universo. Porque na construção do universo, do nada, ele faz algo bom. Mas quando ele reconstrói uma pessoa de algo ruim, ele faz algo bom. Então ele primeiro destrói, para depois reconstruir. Nesse livro das Crônicas, ele nos leva a uma viagem muito interessante, que vai desde o início do reinado de Davi até o exílio na Babilônia. O livro inicia de forma bem legal, né? Com aquela coisa que todo mundo ama para falar na Bíblia, genealogia. Ele taca logo capítulo de genealogia no nosso peito. Quem já pulou lá no Crônicas, a genealogia? Eu também pulei, né? Cansativo. Mas o interessante é que se você vai analisar aquela genealogia, ela tem sentido de estar aí. Ele começa a construir o relato de uma pessoa, o relato de Davi, a qual sairia dele o rei messiânico. Ou seja, aquela genealogia ali está dizendo que Davi está ali porque ele realmente é um homem prometido e que através da vida dele viria outra pessoa que era mais importante do que ele, Jesus. E os livros das crônicas, diferentes de reis, que se concentram em Judá e Israel, falam só dos reis de Judá. Em 470 anos, que é um termo que esse livro abrange, relata 20 reis. Desses 20 reis, vocês sabem quantos foram fiéis ao Senhor? De cabeça? Chutou um número aí. De 20. De 28 foram fiéis ao Senhor. E o mais assustador, que esse número já é baixo. Mas apenas 5 seguiram ao Senhor até o final da sua vida de forma reta. De todos esses reis, 11 fizeram que eram ao Senhor. E tem um que não entra na conta, que ataria aquela roupa, o trono de Israel, que depois é tomado pelo rei de Vaz. 21 reis. 12 fizeram que eram ao Senhor. Mas esse cidadão Manassés, ele se destaca entre os reis que fizeram que eram ao Senhor. Esse cara reinou 55 anos, é o maior reinado da história de Israel e Judá. E diante de todos os homens perversos, ele fez mais mal. Ele foi o cara que é considerado o pior rei da história de Israel e Judá. Mas quem era esse cidadão? O texto aqui apresenta algumas características dele. O primeiro é que ele era o filho de um rei e de uma mãe temente. Segunda Crônicas, capítulo de número 22, versículo 33. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e o seu filho Manassés foi seu sucessor. Dos 5 reis de Judá que foram fiéis, eis aqui um, Ezequias. A ideia de que não houve rei como ele. Era um homem íntegro, um homem clemente, um homem que recaminhou Israel para os caminhos do Senhor. E o seu filho, Manassés, reina em seu lugar. Segunda coisa que o texto fala sobre Manassés, ele era um jovem promissor. Capítulo 1, do versículo 30, versículo 1 do capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Manassés não está sendo um grande homem de Deus. Um cara que alcançou o ápice voltei com apenas 12 anos. Um cara que viu dentro de casa um homem temente ao Senhor, um pai finalmente gostava do Senhor. Mas infelizmente a terceira característica que o texto nos dá sobre ele é que ele era mau. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Veja que o texto fala que ele imitou as práticas das nações a qual o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Veja que ele tinha um exemplo de casa. Veja que ele tinha um pai extremamente temente ao Senhor em casa, mas ele preferiu imitar as práticas
das nações que estavam ao seu redor. E ficar muito forte para os nossos corações. Porque por vezes, quando a gente vai dizer que fulano é errado por causa disso, fulano é errado por causa daquilo, a gente procura olhar na ligação. E realmente há influência. Mas o caráter, ele é definido pelas nossas atitudes diárias, não pela nossa ligação. Sabe por quê? Porque se você ver nessa folha aqui, Aminon, filho de Manassés, é ruim. Mas o neto dele, Josias, é um grande rei. Logo, o ser ruim ou mal, o ser temente ao Senhor, ou não sei, não está ligado à criação unicamente, mas à decisão diária que cada um de nós toma. Seguindo, quando a característica desse texto nos fala sobre Manassés, versículo 13, reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baales e fez fogos sagrados. Inclinou-se diante de todas as exércitos celestiais e lhes prestou o culto. Quarta característica, ele era um idólatra. Ele era um homem que se prostrava diante de imagens. Ele era um homem que adorava outros deuses. Quinta característica, ele era adepto do sincretismo religioso. Versículo 6, parte B. Praticou feitiçaria, admiração e magia, e recorreu a médium e aos que consultam os espíritos, e fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ou seja, ele não só era um idólatra, mas ele buscava em várias religiões preencher o seu vazio. Ele era espírita, ele acreditava em tarô, ele acreditava em horóscopo, tudo que tinha de religião ele estava buscando para ter uma resposta a alguma coisa. Acabou ainda não, mais de um desses três, ele era um assassino. A parte A desse versículo 6 que a gente leu, chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Manassés chegou a sacrificar os seus próprios filhos. Não vou dar detalhes como ele está aqui, que era algo horrível, mas era algo orgulhante. Para a gente ter uma ideia de quão pesado isso era, 2 Reis 3, 26, o texto nos leva a onde o Israel, reino do sul, estava em guerra. O reino do norte de Israel. É do outro lado de lá, Israel estava em guerra. E ele vai atacar o rei Moabe. E olha o que acontece. 2 Reis 3, 26. Quando o rei de Moabe viu que estavam perdendo a batalha, reuniu 600 homens armados de espada para forçar a passagem para avançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o molho da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Tão abominável essa prática de sacrifício humano, que Israel, que era o povo que estava mais distante do Senhor de que Judá, quando ele apenas contempla o rei estar enfrentando seu filho, eles abandonam a guerra e regridem de tal forma que eles ficaram pasmos vendo aquilo. E aqui a gente vê um rei cometendo esse ato atrás. Mais uma coisinha, ele matou o profeta Isaías. Segundo a tradição, ele serve Isaías ao meio. Era um assassino terrível. 2 Reis 21, 16, falando dele, vai nos dizer: Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado ao outro. Disse, ele era um assassino terrível. Mas o adjetivo desse rapaz, ele era um blasfemo. Capítulo versículo de número 4 de 2 Coríntios 33. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Versículo 7. Ele tomou a imagem esculpida de que havia feito e a colocou no templo da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que os seus antepassados, se tão somente tiveram cuidado de fazer
tudo que lhe ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Ele era blasfemo. Ele pegou uma imagem e colocou no lugar mais santo que havia naquele templo, o templo do Senhor. Uma imagem de Deus falso, para ele levar Israel a prestar em culto àqueles deuses que não existiam. E isso também nos leva ao oitavo adjetivo do texto dá. Ele induzia as pessoas ao erro do tribunal. Manassés, porém, desempenhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante de Israel. Ou seja, além de errar, ele ainda induzia pessoas ao erro, ele influenciava pessoas a caminhar no caminho errado. E existe mais um adjetivo que o texto não deixa claro, mas ele sela isso ali. É que Manassés era um homem ganancioso. Porque se você for estudar todos os reis que Manassés serviu, todos os reis que Manassés prestou culto, todos os sacrifícios de filho que Manassés fez, eram para reis, para deuses que prometiam prosperidade em troca do seu serviço. É justamente o que Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10 da sua primeira carta. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por conquistarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Manassés era mulher, é verdade. Tem uma pregação do Paulo Júnior que o título é Manassés, o pior homem do mundo. E eu acho que está quase certo aí, porque o cara fez tudo. Porque tem pessoas que erram uma coisa. O cara simplesmente cometeu todos os pecados possíveis, praticamente. Ele era um homem totalmente entregue às trevas. Era um homem totalmente inundado por essas trevas. E a pergunta é: quem de nós daria uma segunda chance para Manassés? Quem de nós, olhando o relato desse homem, pararia e pensaria: esse cara tem jeito. Esse cara tem salvação. Esse cara ainda pode ser transformado. Mas no versículo 10, o texto vai dizer que o Senhor não desistiu dele. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Um coração endurecido, meus amados irmãos, numa situação dessa, ele não ouve a voz de Deus. Embora o Senhor dê segunda chance, embora o Senhor fale, o Senhor levante profetas, embora o Senhor fale através da sua palavra, embora a sua própria consciência, de dentro para fora, fale que aquilo que ele está fazendo é errado, esse coração endurecido resiste ao chamado do Senhor. Mesmo o Senhor sendo Deus de segunda chance, mesmo o Senhor dando oportunidade para os pecados mais graves, para as atitudes mais horrendas, mas esse coração endurecido, ele resiste a essa voz. Mas sempre vai haver uma voz profética, através das escrituras, através de louvores, através de pessoas chamando e convidando para uma mudança de vida, através da própria consciência, porque o Senhor não desiste de ninguém. O Senhor não é como nós que olha e diz, não dá mais. Pelo contrário, Ele é um Senhor de segundas chances. Mas nas trevas do pecado, mas na escuridão, há um desprezo por essa palavra. Porque no versículo 10, na partezinha final, vai dizer: mas não lhe deram atenção. E hoje, meus irmãos, eu digo que a palavra de Deus é o lugar mais precioso nessa fé. Porque se nós não tivéssemos ela aqui, nós não teríamos noção de certo e errado. A nossa lei é baseada na palavra de Deus, embora hoje esteja deturpada. A lei dos Estados Unidos nasce a partir disso. Todo conhecimento que há de Deus hoje no mundo sai da palavra de Deus. Mas quando o nosso coração está endurecido, nós resistimos a essa palavra. E muitas vezes escarnecemos dela. Como por vezes eu fiz no meu passado, e com certeza alguns aqui fizeram. Escarnecem quando nos é falado dela. Isso leva, meus irmãos, a um final terrível, porque nas trevas do pecado há juízo. Versículo de número 11. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés,
Colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. O Senhor convida de forma amorosa ao arrependimento. O Senhor convida de forma carinhosa à mudança de vida. Mas ao resistir disso, há um juízo. Ao resistir disso, a mão pesada do Senhor sobre vidas se resistem à palavra dele. Sobre vidas que insistem em caminhar contra a sua vontade. Porque, meus amados irmãos, mão colhe o que planta. Veja o Manassés. A atitude desse cara é um animal selvagem, desembestado pela sua ganância. E o texto vai dizer que o rei da Síria coloca aguilhões em seu nariz, prende com corrente. Ele é tratado como um animal. Ele colheu o que plantou. E a pergunta é: o que nós temos plantado? O que nós temos semeado? O que nós temos vivido? Hoje o Senhor nos convida ao arrependimento. Porque o pecado é uma armadilha, meus amados. Veja que Manassés tinha tudo. Manassés era rei, tinha poder, tinha dinheiro, tinha influência. Mas ele se deixou se envolver pelo pecado. Ele deixou se envolver por essa armadilha. Porque o pecado, quando chega para mim e para você, ele não vem falando das consequências, mas no prazer a qual ele vai dar. Mas a influência a qual ele vai nos levar a ter. Mas o final é esse. O final é trevas de julgamento. O final é juízo. Mas em meio a tudo isso, em meio a trevas de pecado, em meio a trevas de julgamento, há uma luz que rompe tudo isso. Há um brilho que toca no coração daquele homem. E há um brilho que toca no meu e no seu coração, quando nós estávamos totalmente cegos. Uns foram buscados em vaso, outros foram levados por causa de uma namorada. Não importa como o Senhor faz, mas Ele sempre rompe as trevas no coração do homem para dar uma nova oportunidade, independente daquilo que ele tenha feito. Porque não importa como longe e fundo estejam as trevas, há uma luz mais forte que alcança qualquer lugar. Versículo de número 12. Em angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante dos deuses, diante do Deus dos seus antepassados. Manassés, no vale da escuridão, acorrentaram, preso, numa masmorra, entregue ao juízo. Eu imagino aquele homem com ódio naquele lugar, mas do nada começa a brilhar uma luz em seu coração. Do nada uma voz começa a falar diante dele. E ele começa a lembrar daquelas palavras dos profetas. E ele começa a lembrar do que viu seu pai fazendo. E ele começa a lembrar de tudo que ele perdeu. E aquele coração vai sendo transformado. Porque maior do que qualquer trevas é a luz do Senhor que brilha nos nossos corações. Augusto de Nicodemus fala uma frase muito forte que diz assim: não existe pecado pequeno demais que não precisa de confissão, que não precisa de pedir perdão. Mas não existe pecado grande demais que a graça do Senhor não possa alcançar. Por isso, independente das trevas, a luz do Senhor pode brilhar e transformar histórias. Porque o Senhor nos leva a vários, meu irmão, para que a sua voz seja ouvida. Nesse Manassés, que no versículo 12, ouve a voz do Senhor, que se angustia, que se arrepende, é o mesmo que no versículo 10 estava sem dar ouvido, sem dar atenção. Mas o Senhor leva ele a um vale, não para ser morto, mas para ser salvo, mas para ser transformado. E é algo muito parecido com o que acontece com o profeta Jonas, onde ele resiste ao chamado do Senhor e caminha para Tarsis, e vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo. Chega uma hora no navio que ele diz: me matem para eu não empregar em Nínive. Mas quando o Senhor joga ele no fundo do mar, dentro do peixe, no capítulo 2, ele vai dizer que Jonas, no fundo do peixe, ele clama ao Senhor. Por quê? Porque quando a mão do Senhor pesa, não é para nos destruir,
mas para calar aqueles barulhos a qual nós ecoamos aos nossos redores, os barulhos da nossa vontade, dos nossos prazeres, da nossa ganância, de tudo aquilo que nos atrai para ouvirmos a voz dele e mudarmos de campo de volta, e mudarmos de vida, porque ele prepara cenários impossíveis. Ele prepara cenários impossíveis para salvar os piores homens. No versículo 13, o texto continua falando. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido. E o trouxe de volta a Jerusalém ao seu rei. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. A graça salva os piores homens. E vamos ser honestos, meus amados irmãos. O texto aqui nos fala de pelo menos 8 atitudes horríveis de Manassés. Aí o arrependimento vai acontecer. Não bate. Não é equivalente. Amém? O cara matou, o cara. Inclusive, eu esqueci de falar, mas alguns relatos dizem que ele escondeu o livro da lei justamente para ser confrontado. Logo depois do seu neto acha sempre. Mas Manassés fez tudo de ruim. Aí o cara se arrependeu e foi salvo. É só isso? É. Paulo, em Romanos 5, versículo 20, vai nos dizer: a lei foi introduzida para que transgressores para que transgressão fosse ressalvada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Na mesa do Senhor, meus irmãos, há estudo. Há ex-prostituta, há ex-alcoólatra, há ex-drogado, há ex-assassino, há ex-ladrão. Todo mundo na mesa do Senhor é ex alguma coisa. Uns são alguns ex a mais, outros menos. Mas todos são salvos pela mesma graça. Todos estão no mesmo barco. Por isso é um convite à salvação. E o interessante é que ele clama ao Senhor. E o Senhor perdoa. O Senhor está pronto a perdoar e a redimir em qualquer momento. Veja que o Senhor não faz se você fez muita coisa, tem que pedir perdão mais uma vez, ou tem que se arrepender mais, ou tem que se escotear, ou tem que sofrer mais, não. O perdão é dado a Manassés de forma imediata. Ele se arrependeu e foi perdoado. Ele se arrependeu e foi salvo. E esse mesmo perdão hoje brilha aqui. E se nós nos arrependermos, seremos salvos. E se nós mudarmos de vida, iremos para essa luz que transforma as trevas. Iremos para essa luz. Porque o Senhor quer te dar na mesa, meus irmãos. Porque o principal aqui, se você olhar, nos resolve para o reino. Mas o Senhor não queria restaurar o reino a Manassés. Porque se o importante fosse o reino, o Senhor não teria feito isso com ele. Mas o mais importante de ter o reino é a nossa vida, é a nossa eternidade. Por isso que, por vezes, ele nos leva a este lugar de preço. Ele que nos faz parar para ouvir a sua voz. Para o quê? Para nos destruir? Não. Mas para nos salvar. Mas para nos levar para mais próximo. Mas para que as vozes sejam caladas. Mas o processo não para aí. Existe agora a restauração. Existe agora a santificação. A santificação que acontece em 2 estágios. A restauração externa e a interna. Versículo 14. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, ao oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da porta dos peixes, em torno da colina de Ofreno. Mas também pôs comandantes militares em Judá, em todas as cidades fortificadas. É tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso quando o Senhor salva uma vida. Mas o processo não para aí. O processo não é só ser salvo. Agora também é um processo de reconstrução da pessoa. É um processo de restauração. É preciso reconstruir
o que foi destruído no tempo das trevas. É preciso reconstruir um caráter. É preciso reconstruir laços que foram quebrados por posicionamentos errados. É preciso reconstruir famílias. É preciso reconstruir negócios, quem sabe. É preciso acontecer uma reconstrução. Porque o Senhor trabalha desta maneira. Porque, amém, sou salvo. Mas Tiago vai nos dizer, na capítulo 2 da sua carta, você também, a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os reinos creem em mim. Qual a diferença com um salvo para não salvo? É porque agora na pele de Deus, acho que 80% do Brasil se diz cristão hoje em dia. Acho que não é isso. Mas a questão é, as obras estão testificando essa restauração, porque sem santificação não há restauração. Sem santificação não muda a salvação. E essa restauração externa acontece. Muda as vestimentas, muda os lugares, muda o palavreado, muda o tratar com a família, muda o tratar com os irmãos, muda o tratar com a esposa, muda a forma de agir nos negócios, muda a forma de agir na faculdade. A pessoa é transformada. Mas não fica assim. Porque é necessário manter uma vigilância. Veja na parte B desse versículo que vai dizer também, pois comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Esses comandantes serviam para proteger contra os ataques do inimigo, com certeza viriam. Contra o ataque do rei a qual levou cativo. Mas principalmente contra os ataques do seu inimigo espiritual. Porque quando nós estamos nesse processo de constante, o inimigo vem e nos tenta fazer voltar, vem e nos tenta fazer cair, vem e nos tenta nos levar de volta dessa treva a qual nós estávamos. Mas agora, para nossa sorte, como João na primeira carta vai dizer no versículo 4, no capítulo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Sim, o inimigo vai vir. Se o inimigo vai atacar e se o inimigo vai tentar levar-nos de volta para aquela vida antiga. Mas com a vigilância dos comandantes. Com a vigilância que o Senhor manda nos dizer, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diante dessa vigilância e diante do poder do que está em nós resistiremos a qualquer ataque nessa vida. Porque nós nele somos mais do que vencedores. Porque nele nós venceremos qualquer luta dessa terra. Isso é maravilhoso porque nós entramos numa batalha vencida. Nós já entramos numa batalha vencida. No final do Apocalipse, Jesus volta e vence o diabo com um soco da sua boca. Nós estamos aqui sim lutando, sim nos esforçando, sim resistindo, mas cientes de que a batalha já está vencida, cientes de que nele nós resistiremos a qualquer coisa, cientes de que nele nós somos mais do que vencedores. Mas a segunda e mais importante restauração é a restauração interna. Versículo 15 e 16. Manassés chegou no templo do Senhor, os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina, no templo e em Jerusalém, e o jogou fora da cidade. Depois, restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. A mais importante restauração é a restauração que acontece interna. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, ele disse: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Porque você que trabalha, não você não trabalha, né? Só aqueles que trabalham em que ano. Mas você tá lá praticando seu trabalho. Por amor, não. Por necessidade. Da mesma forma, é a vida. Você pode até obedecer ao Senhor. Mas se não for por amor, você faz por necessidade. Talvez por medo, talvez por achar que é o sério. Mas esta atitude deve ser uma atitude de um coração que ama aquilo que faz. Porque é preciso destruir a imagem das pedras que havia nesse. Se você vai construir uma casa, ou vai construir uma casa em um lugar onde já tem o caso construído, só constrói a casa e bota em cima da outra, como guiche, igual desenho. Não, né? Primeiro você derruba tudo, para depois reconstruir ali. Da mesma forma o Senhor faz conosco. Primeiro ele vai agora destruir tudo aquilo que veio, tudo aquilo que existia, tudo aquilo que havia de sujo dentro de nós. Há uma cena muito legal na cabana, no livro acabando de crente, não, de terror. Que é uma hora que o Espírito Santo tá no jardim e o cara chega lá, né, e mexe ali, aí mexe uma gotinha, aí o Espírito Santo pergunta a ele, o que foi isso? Aí ele fala, é muito bonito, mas é tudo uma bagunça. Aí quando levanta a cabeça, leva na câmera um monte de galhos, tudo jogado, tudo quebrado. Aí ele diz assim, são vocês. E ele vai de árvorezinha em árvorezinha reconstruindo, de árvorezinha em árvorezinha transformando. Por isso nós precisamos arrancar o que havia nas nossas vidas, para que o Espírito Santo agora venha trabalhando, para que o Espírito Santo agora venha nos moldar. Porque esses altares, ou essas árvores, são construídos por nossos pais. São construídas por, talvez, momentos de ira nosso. São construídas, talvez, por momentos de ganância nossa. São destruídas, talvez, são construídas, talvez, por nossas próprias vontades. Mas agora o Espírito vai destruir, porque a santificação destrói todos os deuses falsos que existem dentro de nós. Nós imaginamos que por vezes deuses são santos, são os eixos da pomba. Não só. Por vezes nós fazemos o nosso trabalho, Deus. Por vezes nós fazemos nossa família, Deus. Por vezes nós fazemos o dinheiro, nosso Deus. Por vezes a saúde, pelo nosso Deus. Porque tudo aquilo que toma prioridade em nosso coração, que é o primeiro mandamento, é amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Por isso, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele vai quebrar tudo. Ele vai destruir tudo. E nós precisamos jogar esse bicho fora. Veja a parte final desse versículo 15. E jogou fora da cidade. Moisés tira fora daquele lixo espiritual. Todos aqueles altares que o Senhor tinha ordenado que ele quebrasse. E agora joga fora. O que Deus tira das nossas vidas lá atrás, o que Ele quer tirar das nossas vidas hoje, não deve ser mais reconstruído. Deve ser deixado de lado. Provérbios 26, 11. Salomão vai nos dizer: com o cão volta ao seu lombo, assim insensado, repete a sua insensatez. O Senhor nos manda não voltar às nossas práticas. O Senhor nos manda não voltar ao nosso lombo. Porque o coração restaurado é o altar do verdadeiro Deus. Versículo 16. Depois restaurou o altar do Senhor, que sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando ajudar que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Após a demolição, após ele quebrar tudo, agora ele vai reconstruir. Agora ele vai transformar aquele monte de destroço em um altar que lhe agrada, em um altar que lhe apraz. Porque, como eu disse, o importante naquele momento não é apenas deixar de praticar. Porque se você ver no versículo 17,
O povo ele continua a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor. A prática não mudou. Agora você está revestido com uma religião que não é verdadeira. Porque continua aí nos mesmos altares. Porque aqui Manassés agora ele mostra ter um prazer no Senhor. Porque um coração regenerado, ele tem prazer no Senhor. Ele tem prazer na lei de Deus. Um coração restaurado, meus irmãos, na cheia da presença de Deus. Veja que ele oferece sacrifícios de comunhão a Deus. Agora ele tem prazer em sacrificar para quê? Para ter prosperidade? Não, mas para ter comunhão com Deus. É a atitude de um coração restaurado. Davi, quando peca, que foi porque na oração sexta-feira, ele não pede para não ser tirado o reino dele, mas que não seja tirado a presença do Senhor na vida dele. Essa é a atitude de um coração restaurado. E antes de qualquer coisa, ama a presença do Senhor. E o próprio Davi vai nos dizer, em Salmo 34, versículo 8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz um homem que nele se refugia. A vida restaurada não é uma vida que pega. Não é uma vida horrível que você tem vontade de fazer as coisas e não pode. É uma vida onde você encontra prazer na verdadeira realidade. Prazer na verdade. Prazer em obedecer ao Senhor e fazê-lo conhecido nessa terra. Esse é o verdadeiro prazer dessa terra. É para isso que nós somos feitos, para conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Vejam que um coração restaurado, meus amados irmãos, também influencia as pessoas a buscarem a Deus. Versículo 16, parte final. E ordenando ajudar que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Aqui nós vemos uma Manassés que antes levava o povo a pecar. Aqui nós temos uma Manassés que antes levava um povo a cometer idolatria, a cometer assassinato, a cometer as maiores barbáries. Mas aqui, depois de ser tirado dessa regra, depois de ser quebrado tudo que existia dentro dele, e com o coração restaurado, agora ele leva pessoas a conhecerem o Senhor. Jesus quer usar improváveis aqui nessa terra. Jesus quer transformar realidades. Jesus quer levar vidas a conhecer Ele. Eu acho que no Novo Testamento, Paulo seja a maior prova disso. Paulo também era um assassino. Paulo era um religioso em uma escala estratosférica. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, a caminho de Damasco, quando a luz brilha e rompe a escuridão que existia naquele homem. Porque teve uma luz que brilhou mais forte do que o sol no meio-dia naquele dia. E hoje essa mesma luz brilha aqui. E ele quer fazer pessoas que antes eram improváveis, agora pessoas que levam o Senhor a Deus. Mas para isso, se faz necessário reconstruir o altar da adoração. Porque nós ligamos altares nos nossos corações com muitas coisas. E muitas vezes o altar do Senhor está pegando poeira, está quebrado, está esquecido. Mas como Elias, em 2 Elias 18, reconstrói o altar. O fogo desce. O Senhor responde com fogo. Um fogo que purifica, um fogo que santifica, um fogo que transforma. Meus irmãos, a maldade do homem pode chegar a níveis imagináveis. Talvez você tenha alguém na sua vida que você olha e diga, não é possível. Do jeito que essa pessoa dá, é impossível. Não dá. Mas continue a pregar. Continue a ser uma voz profética. Continue a orar. Porque você está coberto em trevas. Mas na angústia ele se lembrou da voz profética que ele ouvia. Na angústia, rompeu-se o silêncio.
E o ouvido daqueles homens foram abertos, os olhos daqueles homens foram abertos, e a luz do Senhor brilhou sobre o seu coração, e ele foi transformado. Talvez você não esteja aqui hoje e se ache dessa forma. Você se veja como uma pessoa impossível de ser transformada. Por tudo aquilo que você já viu, por tudo aquilo que você já praticou. Mas o Senhor transforma. E o Senhor é especialista em mudar histórias. O Senhor é especialista em mudar caminhos. Talvez você esteja aqui e não se perdoe por práticas que você cometeu. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. De novo terás compaixão de nós, e pisará as nossas maldades, e tirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Deixa eu te dizer uma coisa, se você se arrependeu, se você confessou, e se o Senhor te perdoou, deixa eu dizer que Ele lança no mar do esquecimento os seus pecados. E nós não podemos voltar e pescar onde o Senhor jogou lixo, onde o Senhor jogou destroços. O Senhor me pede essa noite. A ponte da graça, meus amados irmãos, está aberta. E hoje ela nos convida a mudar de vida. E hoje Ele nos convida a mudar de história. Mateus, vocês sabem, Mateus também começa com uma genealogia. De quem é a genealogia de Mateus 1? Jesus. Posso ler o versículo 10 de Mateus 1? Versículo 10 de Mateus 1. Ezequias gerou a Manassés. Aquele monstro está na genealogia de Jesus. Aquele homem perverso. Mas o homem perverso que se deixou ser transformado. O homem perverso que se deixou ser mudado. Porque o nosso Deus é um Deus especialista em mudar histórias. É um Deus especialista em mudar futuros. É um Deus especialista em mudar decretos que já foram dados por homens. Esse não vai dar nada. Esse não dá mais. Esse não serve mais. Mas Ele muda histórias. E Ele reescreve destinos. Há um Deus que se salva. E há um Deus que usa os piores. Esta é a altar, meu amado irmão. O Senhor nos convida a mudar nosso posicionamento, a mudar nossa conduta. O Senhor nos convida a ter o nosso altar um só Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que nos gerou e o Deus que nos salvou. Porque um altar restaurado ele não tem a presença de Deus. Um altar restaurado ele é completo. Um altar restaurado ele ama o Senhor. Restaure o altar. Porque o coração santificado é um altar restaurado. Talvez o seu coração que esteja aqui hoje tenha rachado de novo na caminhada. Hoje também é dia de restaurar o altar. De tirar o lixo que o Senhor já tinha tirado e você foi buscar e trouxe para dentro do templo de novo. Hoje é uma noite de restauração.